todo Natal, a desculpa era sempre a mesma. Não tem espaço para você e as crianças, minha mãe dizia com um sorriso gentil, como se a doçura de sua voz pudesse amenizar a crueldade daquelas palavras. E lá estava eu, do lado de fora, segurando minhas sacolas de presente e as mãozinhas dos meus filhos, enquanto ouvia o som dos meus sobrinhos rasgando papéis de embrulho lá dentro. No ano passado, tive uma ponta de esperança. Pensei, talvez, só talvez, desta vez seja diferente. Fiz biscoitos, embrulhei presentes com todo carinho e até liguei antes para confirmar. Mas, na véspera de Natal, lá estava eu de novo, na varanda da casa em que cresci, com minha filha me perguntando: Mamãe, por que não podemos entrar? Pela janela embaçada, vi a mesa já cheia, os gêmeos da Patrícia, o marido dela, e até a sogra. Mas eu não, minha mãe disse com um sorriso educado. Quem sabe no ano que vem, ela prometeu. Eu não discuti. Apenas assenti, levei meus filhos de volta para o carro e, em silêncio, tomei uma decisão: o próximo ano seria meu. Naquela noite, enquanto dirigíamos para casa, não disse nada aos meus filhos. Sofia, de 6 anos, cantarolava baixinho no banco de trás, talvez tentando afastar a confusão que ainda não conseguia expressar em palavras. Léo já havia adormecido, agarrado ao pequeno boneco de rena que ele estava tão ansioso para mostrar à vovó. Quando chegamos ao nosso pequeno apartamento de 2 quartos, os coloquei na cama, beijei suas testas e fiquei olhando para o espaço vazio na sala, onde uma árvore de Natal deveria estar. Depois, sentei à mesa da cozinha, servi-me uma taça de vinho de caixinha e abri a mensagem de texto da minha irmã: espero que você não esteja muito chateada. Mamãe ficou sobrecarregada este ano. Quem sabe você não passa aqui amanhã? Amanhã? Para comer as sobras. Depois que todos já tivessem rido, desembrulhado presentes e feito suas refeições? Não respondi. Aquilo não era de hoje. Aquele distanciamento vinha crescendo há muito tempo, devagar, silencioso e constante, como o gotejar de uma torneira com defeito, você simplesmente para de notar. Tudo começou com pequenas coisas, um jantar de aniversário para o qual eu não fui convidada, porque achamos que você estava trabalhando até tarde, a festa de aposentadoria da minha mãe, que descobri pelo Facebook, um churrasco de família onde a Patrícia marcou todos em uma foto de grupo. Todos, menos eu. A cada vez, eu me convencia de que era um mal-entendido, que não era de propósito, que eu não deveria fazer alarde. Mas mesmo quando eu tocava no assunto, com delicadeza, minha mãe sorria e dizia: ah, querida, você sabe, a casa está sempre aberta para você. Sempre. A menos que a mesa esteja cheia. A menos que a família da Patrícia esteja lá. A menos que a sala não seja grande o suficiente. Naquela noite, fiz uma promessa a mim mesma. Eu me recusava a fingir que ser tratada como segunda opção era normal. Eu me recusava a permitir que meus filhos pensassem que era aceitável ver a mãe deles como alguém invisível. Acima de tudo, eu estava farta do mito do ano que vem. Não haveria mais batidas em portas fechadas. Se eles não podiam dar espaço para nós, eu construiria uma nova mesa, com cadeiras largas, luzes acolhedoras e espaço suficiente para pessoas que realmente quisessem estar lá. Eu ainda não sabia como, mas tinha uma certeza: no próximo Natal, não estaríamos esperando na varanda. Estaríamos abrindo nossa própria porta. 6 meses antes daquela fria véspera de Natal, meu casamento havia chegado ao fim. Não houve gritos nem portas batendo, apenas o silêncio e o som de 2 pessoas se distanciando após anos de necessidades ignoradas e compromissos cansativos. Daniel e eu nos sentamos em extremidades opostas de uma longa mesa de madeira, uma ironia, e assinamos os papéis do divórcio. Ele ficou com a casa em Charlotte. Eu, com as crianças e o carro, voltei para minha cidade natal, Charleston. Convenci-me de que estava voltando em busca de apoio, família, familiaridade, estabilidade para Sofia e Léo. O que eu não percebi foi que estava mergulhando de cabeça na mesma dinâmica de família que passei anos tentando superar. Meus pais me receberam com educação, mas com aquele ar de reprovação que deixava claro o que eles pensavam, que eu havia fracassado. Patrícia nunca precisou dizer nada em voz alta.
Ela exibia sua superioridade como um perfume, forte o suficiente para que todos sentissem o cheiro. O apartamento que encontrei não era nada glamouroso. 2 quartos pequenos, chão de ladrilhos antigos e uma torneira que gemia como se tivesse opinião própria. Mas era nosso. Consegui um emprego como assistente de marketing júnior em uma agência no centro. O salário era modesto, mas o trabalho me empolgava. À noite, comecei a aceitar projetos de design freelance, logotipos, sites, textos. Às vezes, trabalhava até às 2 da manhã, com os olhos ardendo e o coração acelerado. Porque, mesmo que ninguém mais visse meu valor, eu o faria. Em algumas noites, depois que as crianças dormiam, eu me sentava no chão da sala com a comida do delivery e desenhava plantas, rascunhos literais da vida que eu queria. Uma casa, um quintal, uma cozinha cheia de sons, cheiros e pessoas que eu amava, um Natal que não exigisse permissão. Sofia colou um desses desenhos na geladeira. Era uma grande casa com uma porta vermelha, neve no telhado e 3 bonecos de palito de mãos dadas na frente. Abaixo, com a caligrafia irregular de uma criança do 1º ano, ela escreveu: "Nossa casa, só a gente." Eu continuei trabalhando. Cada cliente que eu conquistava, cada centavo que eu guardava, cada noite e madrugada que eu dedicava a esse sonho. Não para provar algo à minha família, mas para provar a mim mesma, a menininha que costumava se sentar na mesinha das crianças e se perguntar por que nunca havia lugar para ela em outro canto. Para a mulher que agora estava criando uma filha e um filho, determinada a que eles nunca se sentissem como visitantes na própria história. O impulso tem um jeito engraçado de surgir quando você para de esperar por permissão. Na primavera, minha agenda de freelancer já estava lotada. Cafés locais precisavam de sites, um estúdio de yoga me contratou para um reposicionamento de marca, um pequeno escritório de advocacia queria uma estratégia mensal de mídias sociais. Eu trabalhava na hora da soneca, depois de colocar as crianças para dormir, entre as idas e vindas da escola e as reuniões da manhã. Era exaustivo, mas era meu. Na agência, meu chefe começou a notar meu potencial. Uma tarde, depois de uma apresentação de campanha que rendeu aplausos calorosos, ele me chamou de lado. "Você tem um instinto natural para isso", ele disse. 2 semanas depois, fui promovida a associada sênior de marketing. 2 meses depois, a gerente de contas. E a cada passo, a visão que eu havia esboçado em guardanapos e desenhos das crianças se tornava cada vez mais real. Em uma quinta-feira, no início de outubro, passei por uma casa. Ela não era chamativa. Na verdade, parecia um pouco cansada. A pintura estava desbotada, a luz da varanda torta, o quintal coberto de era. Mas havia algo nela. Uma varanda frontal ampla, janelões grandes e uma porta vermelha vibrante que parecia dizer: "Estamos prontas para algo novo." Encostei o carro e anotei o número da placa de à venda. Naquela noite, procurei o anúncio na internet. 4 quartos, construída em 1930, piso de pinho. Uma sala de jantar com painéis de madeira originais, a 10 minutos da escola das crianças e a 5 minutos do centro. Marquei uma visita sem hesitar. Na primeira vez que entramos, Sofia deslizou os dedos pelo corrimão como se fosse um piano. "Mãe", ela sussurrou, "cheira a Natal." Léo caminhou até a sala de jantar e deu uma volta no meio do sol que entrava pela janela. Fechei os olhos por um segundo e pude ver guirlandas na lareira, guisadas na cozinha, uma mesa grande o suficiente para 12 pessoas, com taças de verdade em vez de plástico. 3 semanas depois, a casa era nossa. Quando contei aos meus pais, minha mãe disse: "Isso não é um pouco demais, para alguém na sua situação?" Meu pai piscou e respondeu: "Bem, espero que você tenha pensado bem nisso." Patrícia me mandou uma mensagem: 4 quartos. Que ambição! Tem certeza de que vai conseguir manter isso? Não respondi. Estava ocupada demais arrancando o carpete velho, repintando as paredes e removendo anos da história de outra pessoa para abrir espaço para a nossa. Sofia escolheu lavanda para o quarto dela, e Léo, dinossauros. Montei meu primeiro escritório em casa, iluminado pela luz do sol e pela ambição.
E então, parei na sala de jantar, o coração da casa, e passei a mão sobre a mesa que comprei de segunda mão, mas que reformei sozinha. Eu sussurrei: este ano, nós ficamos em casa. Em novembro, a casa não apenas parecia um lar, ela era nossa. Cada canto contava uma nova história. Os girassóis em aquarela de Sofia colados na geladeira, os trens de brinquedo de Léo estacionados embaixo do aquecedor do corredor, as pilhas de pastas de clientes na minha mesa de escritório. Eu estava dando conta de mais coisas do que nunca, e mesmo assim, pela primeira vez em anos, me sentia firme. Então, uma noite, enquanto escovava o cabelo de Sofia antes de dormir, ela perguntou: Mamãe, quem vai vir para o Natal este ano? A pergunta me atingiu como um sussurro em uma igreja silenciosa. Eu estava tão focada em sobreviver ao ano que não tinha me permitido pensar em dezembro. Mas, assim que ela perguntou, a visão se encaixou como uma peça de quebra-cabeça que estava esperando sua vez. Eu não queria apenas receber o Natal, eu queria redefini-lo. Na manhã seguinte, fiz uma lista. Não de presentes ou compras, mas de pessoas. Pessoas que estiveram ao meu lado quando minha própria família não esteve. Pessoas que me aplaudiram quando fui promovida, que me ofereceram caronas, que cuidaram das minhas crianças, me deram indicações de trabalho e mandaram mensagens de você consegue à meia-noite. A lista cresceu rapidamente. Milena, minha colega de faculdade, cuja filha uma vez me chamou de tia Selena, senhora Elsa, nossa vizinha idosa, que trazia pão de banana depois de toda a tempestade, o Edgar e Márcio, o casal da casa em frente que me ajudou a mover um sofá às 9 da noite, o Ana, a professora de arte de Sofia, que ficava até mais tarde toda quinta-feira só porque Sofia adorava pintar dragões. 10 assentos, 10 corações, 10 escolhas. E então, veio a ideia mais louca. Anos atrás, Patrícia havia arrastado a família para um restaurante de alta gastronomia chamado Bistrô Florença, onde ela elogiou sem parar o chefe executivo, Arthur Nogueira. Risoto de trufas, pato defumado com molho de cereja, o mascarpone batido à mão. Ela havia postado sobre isso por semanas. Procurei o nome dele no Google por impulso e liguei para o número de reservas particulares. A assistente atendeu, muito profissional. A agenda do chefe Nogueira para dezembro está completamente lotada, desde agosto. Parei, e então disse suavemente: estou disposta a triplicar o valor da diária dele. Silêncio. Vou verificar com o chefe e retorno a ligação, ela disse. 1 hora depois, meu telefone tocou. Senhorita Smith? O chefe Nogueira ficaria honrado em preparar a ceia de Natal na sua casa. Olhei para o meu calendário. Era a terceira semana de novembro. Tínhamos um mês. O menu era inacreditável: cordeiro em crosta de ervas, ravioli de cogumelos defumados, soufflé de chocolate com creme de especiarias cítricas. Suco de uva espumante para as crianças, em taças de cristal que eu havia acabado de comprar em promoção. Mandei fazer convites, mas não impressos, e sim escritos à mão. O título: Junte-se a nós para o Natal. Uma celebração de família escolhida e boa comida. O fechamento: os lugares já foram preparados. Tudo o que você precisa fazer é chegar com fome e com o coração cheio de amor. A manhã de Natal chegou, nítida e dourada. A luz do sol entrava na cozinha enquanto o chefe Nogueira e seus 2 assistentes transformavam meu pequeno lar em algo saído de uma revista. O aroma de alecrim, manteiga e pão quente dançava no ar como um hino. Eu amarrei a fita no cabelo de Sofia, enquanto Léo colocava os guardanapos com cuidado em cada lugar, contando baixinho: 1, 2, 3, 10. Quando a campainha tocou às 2 da tarde, nossos convidados entraram na casa e foram recebidos pelo calor. Milena trouxe vinho e as risadas da filha. A senhora Elsa entregou a Sofia uma lata de biscoitos amarrada com uma fita vermelha. Edgar e Márcio trouxeram uma guirlanda caseira. Ana trouxe cartões em aquarela pintados pelos alunos dela, um dos quais mostrava minha casa, com sua porta vermelha. Brindamos com suco espumante e champanhe. Rimos. Comemos uma comida que parecia ter história. O chefe Nogueira explicava cada prato com orgulho, e as crianças o olhavam como se ele fosse o Papai Noel com roupa de chefe. Em certo momento,
eu dei um passo para trás e apenas respirei. Não havia tensão, nem sorrisos forçados, nem a medição silenciosa do valor de cada um. Apenas alegria. Depois da sobremesa, fomos para a sala de estar para tomar chocolate quente e jogar jogos de tabuleiro. Sofia desafiou Márcio para uma partida de candila. Léo adormeceu no colo da senhora Elsa. Edgar tocou um jazz suave no piano, e eu, por impulso e um pouco de nervosismo, peguei meu celular. Não havia postado muito o ano todo, talvez algumas fotos das crianças, algumas citações genéricas, mas aquele momento, parecia que eu merecia. Tirei 3 fotos. A mesa de jantar brilhando à luz de velas, a comida intocada e perfeita. Sofia e Léo rindo na cozinha, com o chefe Nogueira ao fundo. E uma foto de grupo, eu, as crianças, nossos convidados, todos levantando nossas taças, capturados naquela magia quente e embaçada que só os momentos de verdade criam. As legendas eram simples, grata por amigos que parecem família. Quando o Natal é como voltar para casa. 25 de dezembro. Rodeada de amor. E cliquei em postar. Em 1 hora, as curtidas começaram a chegar, e os comentários também. Selena, isso está lindo, você merece tudo isso, espera, esse é o chefe Nogueira. Sorri até meu telefone começar a vibrar sem parar. Primeiro, uma ligação de Patrícia, depois da minha mãe, depois do meu pai. Não atendi. Mas, quando chequei as mensagens, Patrícia havia escrito, aquele na foto era mesmo o chefe Nogueira. Como você conseguiu isso? E por que você não nos convidou? Fiquei olhando para aquela última mensagem por um bom tempo. Por quê? Porque todo Natal você não convidava. Porque todo ano eu ficava na sua varanda com os meus filhos e com a esperança, e você me dizia que não havia espaço. Agora, eu tinha criado meu próprio espaço, e desta vez, realmente não havia lugar para quem só aparece quando é conveniente. Eu não respondi. Ainda não. Algumas coisas merecem o silêncio antes de qualquer resposta. 3 dias depois do Natal, exatamente quando eu estava começando a aproveitar o silêncio, Patrícia apareceu. Sem ligar, sem avisar, apenas o som dos pneus no cascalho da entrada e as batidas fortes na porta da frente. Abri devagar, já me preparando. Lá estava ela, com seu casaco de lã e botas de grife, segurando uma sacola de presente com um olhar mais penetrante. Precisamos conversar, ela disse, entrando sem pedir licença. O calor da casa a atingiu como um choque. Ela olhou ao redor, observando as guirlandas no corrimão, a árvore de Natal iluminada, as taças de vinho vazias secando na pia. Seu olhar parou em uma foto emoldurada na mesa de canto, a foto de grupo do Natal. Todos sorrindo, todos radiantes. A expressão dela se contraiu. Bela casa, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Não sabia que você estava tão bem. Obrigada, respondi com calma, fechando a porta. Sofia e Léo estavam brincando lá em cima, eu não queria que ouvissem aquilo. Pode se sentar, ofereci, indicando o sofá. Ela permaneceu de pé. Então, ela começou, com a voz muito doce, você realmente contratou o chefe Nogueira? O verdadeiro? Contratei. Sabe, tentei contratá-lo por anos para o aniversário da mamãe. Aparentemente, ele não trabalha com clientes rudes, eu disse, com um sorriso. O sorriso dela sumiu. Você sempre foi dramática, ela retrucou. Postar aquelas fotos? Foi mesquinho. Parecia que você estava tentando nos envergonhar. Dei uma risada baixa. Para isso, você não precisou da minha ajuda. Os olhos dela se estreitaram. Você está brava por causa de um Natal, Selena. E, de repente, você dá um jantar extravagante e exibe tudo nas redes sociais como se tivesse sido abandonada. Repeti. Patrícia, quando foi a última vez que fui convidada para algum evento de família em que não fui tratada como um favor ou excluída por completo? Ela abriu a boca, mas não disse nada. Estou esperando, acrescentei. Eu só acho, ela retomou, se recompondo,
que é triste a maneira como você está agindo, com essa coisa de família escolhida, como se fosse uma vingança. Não é vingança, eu disse, com a voz baixa e firme. É cura. Ela bufou. Não, de verdade. Você passou anos me fazendo sentir que eu não pertencia. Que meus filhos eram demais. Que eu tinha que implorar por um lugar na mesa em que cresci. Eu nunca quis fazer você se sentir. Você fez, Patrícia. Quer tenha sido sua intenção ou não. Você fez. E ninguém nunca me pediu desculpas. Ninguém jamais disse, Selena, nós tivemos. Nós te amamos. Sentimos muito. Vocês apenas me enrolaram e mudaram de assunto. Ela olhou para os sapatos. Depois de uma longa pausa, disse suavemente, a mamãe tem chorado por dias. Não disse nada. Ela se sente humilhada. As pessoas da igreja viram as fotos. Estão perguntando por que você não estava no Natal. Ela pode dizer a verdade, eu disse, simplesmente. Que não havia espaço. Ela se arrepende disso. Será? Perguntei. Ou ela só está chateada porque outras pessoas notaram? Patrícia soltou um suspiro trêmulo. Eu sei que não fomos justos com você, ela disse, mas isso pareceu um tapa. Olhei-a diretamente nos olhos. Que bom, eu disse. Porque talvez agora você entenda como é a sensação. Ela parecia ferida, mas não me retratei. Não desta vez. Eu não quero te perder, ela sussurrou. Você já me perdeu, eu respondi. No dia em que decidiu que o seu conforto era mais importante do que minha presença. No dia em que fechou a porta e me disse para voltar para as sobras. No dia em que sorriu como se fosse razoável deixar eu e meus filhos do lado de fora, no frio. Ela afundou no sofá. O que você quer? Ela perguntou. Caminhei até a lareira, peguei um dos cartões em aquarela que Ana havia me dado e olhei para a porta vermelha que ela havia pintado. Eu quero respeito, eu disse. Não pena, nem um convite por culpa. Apenas respeito humano, familiar. Ela engoliu em seco. E se nós mudarmos, ainda podemos ser família? Virei-me para ela. Se você quiser fazer parte desta vida, da minha vida, terá que conquistar isso com atitudes, com honestidade, com algo real. O silêncio preencheu a sala, denso e elétrico. Então eu vou tentar, ela disse, com a voz fina. Que bom, eu respondi, porque desta vez eu não darei espaço para ninguém que não apareça de coração aberto. Naquela noite, depois que Patrícia foi embora, eu não chorei. Pensei que choraria, mas em vez disso, me sentei na sala, cercada pelo cheiro de canela e pinho, e observei o fogo crepitar na lareira. Sofia desceu as escadas de meias fofas, segurando seu cobertor. Mamãe, ela disse, subindo no sofá ao meu lado. Por que a tia Patrícia veio? Hesitei. Ela queria conversar. Ela está brava? Não, meu amor, eu disse gentilmente. Ela está aprendendo. Aprendendo o quê? Olhei para o rosto da minha filha, tão aberto, tão cheio de perguntas que o mundo ainda não havia reprimido. Aprendendo a amar melhor. Ela piscou, e depois deitou a cabeça no meu braço. Eu gosto mais do nosso tipo de amor, ela sussurrou. E só com isso, os anos de mágoa, as portas fechadas, os sorrisos tensos, tudo se suavizou. Nos dias seguintes, comecei a notar mais. Não sobre minha família de sangue, mas sobre a nossa. Aquela que eu estava construindo. Um dia de cada vez, um limite de cada vez, um pão de banana com laço de fita de cada vez. Sofia começou a arrumar a mesa para o jantar sem que eu pedisse. Léo desenhou figuras de palitos sorrindo em nossa casa, rotuladas como eu, mamãe e chefe Nogueira. Ele o desenhou usando uma capa. A senhora Elsa começou a vir uma vez por semana para tomar chá. Edgar e Márcio me ajudaram a pendurar as novas luminárias. Ana se ofereceu para ensinar Sofia a pintar com aquarela. Não era laço de sangue, não era oficial, mas era real.
E meus filhos, depois de anos sendo ignorados, silenciados ou tratados como demais na mesa de outra pessoa, finalmente estavam aprendendo o que era se sentir desejado. Não por obrigação, nem por culpa. Mas porque o amor de verdade, abre espaço. Uma noite, enquanto colocava Sofia na cama, ela se virou para mim e perguntou: tudo bem dizer não para as pessoas se elas me fazem sentir pequena? Eu congelei, e então assenti. É mais do que tudo bem, sussurrei. É necessário. Ela sorriu. Que bom. Não quero convidar meus primos para minha festa de aniversário. Eles são sempre malvados comigo. Pisquei, surpresa. Tudo bem, eu disse. A festa é sua. Você pode escolher quem convidar. Ela puxou o cobertor até o queixo e sorriu como se tivesse acabado de passar em um teste que eu nem sabia que ela estava fazendo. Ao apagar a luz, percebi algo. Eu não estava apenas me curando, estava ensinando aos meus filhos o que eu só aprendi muito tarde. Que o amor de verdade não te encolhe para caber no espaço. Ele expande o espaço para que você caiba por inteiro. 2 semanas depois, recebi uma mensagem da minha mãe: seu pai e eu gostaríamos de ver as crianças. Talvez possamos fazer algo no seu aniversário. Li 2 vezes e larguei o celular. Eles não mencionaram as fotos do Natal, a mesa, ou a conversa que tive com Patrícia. Apenas as crianças, não nós. Isso me dizia tudo o que eu precisava saber. Não respondi de imediato. Eu precisava de espaço. E mais do que isso, de clareza. Naquele fim de semana, enquanto decorávamos para o aniversário que se aproximava, vi Sofia colar os convites com adesivos brilhantes e pequenos corações feitos à mão. Ela se virou para mim e perguntou: eu sou obrigada a convidar pessoas com quem não me sinto segura? Sorri. Não, meu amor. Nunca. E eu também não. Naquela noite, finalmente respondi à minha mãe: as crianças estão bem. A agenda delas está cheia, e a nossa vida também. Se vocês quiserem se reconectar, isso terá que começar com honestidade e respeito. Não aceito mais nada menos que isso. Ela não respondeu desde então. Mas quer saber? Aquele silêncio agora parece mais leve. Mais leve do que todos os anos que passei tentando conquistar um lugar em uma mesa que nunca foi feita para mim. Porque foi isso que aprendi: o amor que precisa ser conquistado em silêncio não é amor. O amor que exclui, diminui ou convenientemente se esquece, não é família. A família que eu tenho agora aparece sem que eu precise pedir. Eles mandam memes, trazem sopa quando meus filhos ficam doentes, lembram do meu aniversário, comemoram quando fecho um novo cliente e ficam depois do jantar para ajudar a lavar a louça. E isso é mais do que suficiente. Na semana passada, o chefe Nogueira ligou para confirmar o Natal novamente. A mesma data, o mesmo menu, mas com uma novidade este ano: as cenouras com calda de bordo, as favoritas da Sofia. Léo pediu S. Mores, e nós também faremos. A lista de convidados está maior desta vez. Alguns nomes novos, alguns antigos. Todos escolhidos, todos bem-vindos. Esta casa, esta mesa, esta vida, está cheia. Cheia de risadas, de bagunça, de crescimento e de alegria genuína. Cheia de pessoas que sabem fazer espaço, e não desculpas. Se Patrícia algum dia escolher aparecer de verdade, não por aparências, mas com sinceridade, eu abrirei a porta. Mas não vou implorar. E se meus pais quiserem ter um relacionamento, terão que me encontrar onde eu estou, não onde é confortável para eles. Porque nós não esperamos mais do lado de fora. Nós somos donos da varanda. E neste Natal, como em todos os próximos, haverá 12 cadeiras ao redor da mesa. Cada assento ocupado. Sem explicações, sem desculpas, sem mais espera por um lugar. Apenas calor e uma porta vermelha que só se abre para o amor que bate com graça. Obrigada por ouvir a história de Selena. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.